Fala, galera, seja muito bem-vindo ao nosso Aristocast, o podcast que vai trazer informações que podem ser muito relevantes para você na sua formação. Hoje eu, Gustavo Escaramuza, tô aqui com dois queridíssimos, Luizinho. Fala, Gu. Ian. Oi, meu anjo, você tá bom? Meus professores de clínica médica dentro da Aristo, e hoje a gente veio falar sobre um tema que é mega importante para todo mundo que tá na medicina, que vai entrar na medicina, que tá saindo da faculdade. Dados de demografia médica, né? A gente tem... O bicho tá pegando. O bicho tá pegando, né? São dados... Saiu um documento da USP, agora, recentemente. A USP faz e traz documentos que trazem dados riquíssimos sobre médicos, sobre a formação, sobre graduação, sobre o mercado de trabalho, tendência. E a gente tem dado muito legal para falar aqui para vocês. Ian, nosso pós-graduado em cuidados paliativos. Luiz, formado na UERJ, né? Vizinho do Dr. Gustavo. Luigi, pós-graduado em cardiologia pelo Einstein, pós-graduado Fiz gestão de saúde também. Tá terminando a residência oftalmo. Tô terminando minha residência oftalmo agora, R3. Aqui, tá? É isso aí. Brilhante. E hoje a gente vai falar de uns dados interessantes, né? Aí, pera, antes eu queria apresentar o Gu, né, mano? O Gustavo, se tem uma pessoa que sabe do que tá falando, que sabe, é um dinossauro aí da educação médica, é o Gustavo. O Gustavo, ele sempre esteve presente na Aristo, tá? Sempre ali. Quase sempre no background, né? O Gu, ele já chegou a fazer muitos podcasts aqui na Aristo. Ele tá desde o início da Aristo 2017 aqui. Já tava desde 2017. É um cara que eu vi, tá, Gu? Eu vi você em correção de simulado, na época que eu tava estudando pra prova de residência médica. Eu vi você fazendo correção de simulado. Gravou muita aula de gineco, quase foi pra gineco, pediatria também. Então o Gustavo, ele sempre esteve aqui. O Gustavo sempre esteve presente na Aristo. Agora ele tá aqui com a gente no podcast, é um cara brilhante, formado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, famosíssima Unirio, e um cara que teve uma experiência brilhante durante o internato. O cara ficou 1 ano, né, em Portugal, na Espanha, teve uma experiência muito foda no que diz respeito a uma medicina fora do país. E ele também, pra finalizar, né, além de tudo da Aristo, o cara fundou um curso de oratória, eufonia. O cara sabe muito sobre como falar com as pessoas, a comunicação, que hoje em dia é tão importante, né, Iazito? Sempre foi pra gente falar com os nossos pacientes, com as nossas equipes. E a gente tá fazendo esse background, contextualizando um pouco, porque a gente tem dados extremamente, absurdamente valiosos para dividir com vocês. Demografia médica é uma discussão sobre saúde pública, sobre saúde privada, mercado de trabalho. Isso daqui é rico, não só para os nossos alunos, mas para médicos já formados, médicos que estão no meio da carreira, quem está pensando em ter um filho fazendo medicina, para a população geral. A gente vai falar de distribuição nos grandes centros, estatísticas, homens, mulheres na medicina, especialidades diferentes, especialidades mais concorridas, especialidades que mais faltam. Cara, isso é mercado de trabalho. E aqui, já um desabafo. É uma vergonha que durante a nossa formação isso não seja apresentado, discutido com a gente, para planejar. A gente vai muito pro escuro, a gente vai muito despreparado e não sabe o jogo que a gente vai jogar. Mas é aqui que a gente vai trazer essa informação para você, que vai acompanhar a gente, não só esse episódio, mas todos os outros que virão pela frente. E temos dados interessantes. Vocês sabiam que nos últimos 15 anos, de 2010 a 2025, a gente teve um crescimento de 80% do quadro de médicos da força de trabalho médica no país? Isso é um dado que, assim, é um crescimento explosivo, né? E agora, boa notícia ou alerta? Né? O que a gente pode falar disso? Hoje, 59% dos médicos são especialistas no país. Só que a gente sabe que as vagas de residência médica não estão aumentando quanto tem aumentado de vagas de graduação. Isso pode ser algo que traga aí novos caminhos para a medicina, o que a gente espera de futuro. E será que esse crescimento, ele acompanha essa demanda real de saúde? O que vocês acham sobre isso? Cara, eu acho que o número de especialistas, ele tende a reduzir, é porque é uma questão matemática, né, Gu? Cara, a gente teve um crescimento de 80% no número de médicos e as vagas de residência médica, elas continuaram praticamente iguais. E pra ter ideia, a gente passou de... Éramos até 2023, se não me engano, 500 mil de médicos. Hoje nós somos 600 mil. A projeção para 2035 é a gente chegar a 1,15 milhão de médicos. Isso dá o equivalente a 5,25 médicos por 1.000 habitantes, que é um número razoável. Só que esse número ainda é muito mal distribuído. Então tem as áreas no Brasil que tem mais de 7 médicos por 1.000 habitantes, os grandes centros. A gente vai para lugares no norte do país onde a gente tem 0,23 médicos por 1.000 habitantes. Então isso é bizarro, né? O Brasil caminha para uma densidade médica que é parecida com a da Europa. Só que os desafios aqui na distribuição do nosso país são um pouquinho diferentes.
do que a gente tem. 1 zilhão de formas da gente analisar esses dados, pontos positivos, pontos negativos. O crescimento das faculdades de medicina é um ponto de atenção. Não digo que necessariamente um ponto ruim, do ponto de vista para médico, para a própria concorrência, para a população, poder escolher um pouco mais e a gente, nossa família em algum momento vai adoecer. Se, antes eu tinha talvez que ir para uma outra cidade buscar um hematologista e agora eu vou ter profissionais mais especializados, subespecializados, tem vários pontos positivos até em termos de democratização de acesso. Só que, claro, a qualidade das faculdades está acontecendo. A gente viu o surgimento de muitas faculdades sem cenários de prática adequado, sem um corpo de professores minimamente organizado. Então, lógico que, como tudo no Brasil, os problemas têm problemas e as soluções também têm problemas. E a gente vai discutir um pouco disso para quem está estudando medicina, para quem está se formando por agora, para quem pensa em fazer residência, para dar mais base, mais dado, para a gente tomar melhores decisões para a nossa profissão, para a nossa carreira. Não, vamos falar de grandes números aqui, que eu acho que é legal a gente trazer isso. Vocês sabem quantos a gente tem de egressos de ensino médio, né? Ou que prestam medicina no Brasil todos os anos? Não. 900 mil pessoas todos os anos. Pra vocês terem ideia, tem mais ou menos 40 mil brasileiros fazendo medicina no Paraguai. Hoje a gente é o segundo país do mundo com mais escolas médicas. A gente só perde para a Índia, que tem uma população 6 vezes maior que a nossa. É muita diferença, Isso é né? assustador. E você tem um ponto muito interessante, que é as escolas médicas no país, né? A gente demora um tempo para formar um profissional, para formar um corpo docente. O cara que está te dando aula na faculdade, cara, precisa de muito tempo para chegar aí. A gente está falando de mais ou menos 15 anos, né? É muito tempo de formação. Fora que saúde é um negócio muito caro. Muito caro do lado bom e ruim, porque é rentável, só que é extremamente caro para ser implementado. Então, isso gera dificuldades também, né? Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso também, mas tem várias graduações que mal tem um serviço para o aluno conseguir aprender medicina. Ian, você sabe melhor que eu. Onde a gente aprende medicina? Beira de leito. Paciente. Sempre. Lógico, estudando muito, mas se você estudar muito e não tiver a variável, vale para nossa discussão sobre preparação para a prova, vale para você aprender um idioma, pra você aprender... Ninguém aprendeu a dirigir vendo Velozes e Furiosos. Ninguém aprendeu a cozinhar vendo MasterChef. Ninguém aprendeu a falar inglês assistindo uma série. Ninguém aprende a jogar xadrez lendo manual de instruções, né? Isso. Então, que absurdo a gente pensar que a pressão, a responsabilidade, o trabalho em equipe de uma profissão e mesmo as faculdades tradicionais já pecam muito nisso há muito tempo. Então, serviços menos organizados e que pautam muito o ensino só nas simulações, ou vem aprender com o aluno da sua turma, pode ter espaço, tem estratégias que podem ser muito bem utilizadas, mas eu acho que a gente tem que organizar muitos pontos da educação médica, porque, lógico, não é só o número, é a qualidade, a gente sabe disso. Hoje a gente já tem mais médicos do que a gente tinha 10, 15, 20 anos atrás. A satisfação do público em relação ao atendimento, público ou privado, enfim, é um desafio grande. A relação médico-paciente mudou bastante nos últimos anos, então tem várias frentes que a gente tem que utilizar para analisar essas variáveis, os números que a gente vai trazer aqui. E, claro, a gente vai pincelar isso dentro da nossa pegada forte de educação médica, mas também do ponto de vista social, demográfico, ético, filosófico, tudo com pano de fundo da quinta série. Para trazer uns dados interessantes ainda nesse documento, tô com ele aberto aqui. Cara, em 2004, nós tínhamos 143 faculdades de medicina. 2024, 20 anos depois, 448. É um crescimento de 300%, mais ou menos, sabe? E mais, tá? E tem mais faculdades aí para serem abertas. Então, saiu um documento recente, enfim, de que iriam abrir mais faculdades e provavelmente a gente possa até ultrapassar a Índia muito em breve, assim, sabe? E o número de vagas de graduação de medicina é uma coisa que tem me assustado também. Cara, eu fiquei sabendo de uma universidade aqui em São Paulo, Ian, que eles tinham, tipo assim, lá em Brasília, pelo menos a gente chama de semestre, né? O pessoal chama de período. Tô no primeiro período, quarto período, quinto semestre. Enfim, cada semestre tinham, tipo, turma A, B, C e D do quinto semestre de graduação. Tipo, eu sou do quinto semestre A, eu sou do quinto semestre B, quinto semestre C. Imagina um interclasse, né, mano? O interclasse dá pra fazer um interclasse só do quinto semestre, entendeu? Porque você vai ter vão ter várias salas. Né? O intersemestre. Porque, assim, aumentou o número de faculdades, mas aumentou também exponencialmente o número de vagas das faculdades já pré-existentes e das novas também, elas estão vindo com números cavalares. Então, pra você ter noção, em 2004... eram 13.820 vagas. 20 anos depois, a gente tem 49 mil vagas. É ainda mais assustador que a multiplicação das faculdades, o número de vagas, né? Exatamente. Aumentou a faculdade? Aumentou. Mas aumentou muito mais o número de vaga.
né? Isso não tem precedente na história do mundo, a velocidade de abertura. Alguns anos ficou bloqueado, se não me engano, em 2017, 2018, a abertura de novas faculdades, até para organizar, para que fossem feitos processos, investisse muito na qualidade da formação. E um ponto, quanto mais médico, melhor. É uma inferência razoável, mas só para a gente comparar. Alguns países, tipo, a Alemanha, que tem 80 e poucos milhões de pessoas, tem 36 faculdades de medicina. O proporcional não condiz com o que a gente vê aqui no Brasil. Quando a gente olha para os Estados Unidos, com uma população maior, também tem menos faculdades de medicina do que a gente, se não me engano, são um pouquinho mais de 200. E, muitas vezes, serviços mais estruturados, mais tradicionais, com uma fiscalização um pouco maior. E para quem eventualmente esteja assistindo a gente, não seja médico, não seja da área da saúde, pessoal, saúde não é só médico. A gente tem que lembrar que no Brasil 60% da população tem esgoto. Sim. Então, investir em outras frentes é muito interessante. Existe um mercado investir em saúde também, investir em saneamento básico, né? Lógico. Informação, educação básica, alimentação, nutrição. E a gente tem que entender que existe um movimento comercial muito grande. Nenhum problema, várias coisas maravilhosas foram feitas em torno de um movimento comercial. Só que na casa de bilhões e às vezes procurando vias que não são muito adequadas. Então, fiscalizar a qualidade desses médicos que estão se formando. Existem algumas estratégias, a gente vai conversar especificamente sobre a ENAMED, sobre algumas provas, a OAB da medicina, algumas estratégias que estão sendo pensadas para a gente tentar melhorar um pouco, fiscalizar a qualidade desse médico que está saindo desses zilhões de vagas. Não, aqui é o primeiro episódio de muitos. Tem tema, assim, que não acaba mais, né? Infinito. E só para mostrar também, só porque a gente falou que tinha existiam novas escolas que ainda não estão aprovadas, mas olha aqui, abri aqui, 2024, a gente tem 177 pedidos judiciais ainda que tramitam ali no Ministério da Educação para serem abertos, mais 177 cursos de medicina. Então a gente vai sair de 448, mais 177, eu não sei muito bem matemática, você tem que somar aí, mas vão dar ali, beirando 600 faculdades de medicina no Brasil. Aí, cara. Não, e é isso, eu acho que isso também puxa para outros temas, como que a gente vai falar com certeza, que é justamente o ENAMED, né? Que tá aí. Vamos deixar esse assunto para um podcast específico. Ele merece. Mas eu queria trazer um pouco sobre essa geografia do desequilíbrio que a gente tem. Vocês sabiam que no Sudeste a gente tem 55,4% de especialistas, de médicos especialistas. O que é engraçado, né? Metade, né? Parece razoável. No Norte a gente tem 5,9% de médicos especialistas. Cara, é muito gritante isso. Acabou de a gente gravar esse podcast num momento muito interessante. Não sei se vocês sabem, mas daqui a exatamente, acho que 10 dias, eu tô indo pro Mato Grosso, ali pra uma fronteira do Paraguai, ali próximo a Dourados, para fazer atendimento de oftalmologia a populações que não têm acesso a oftalmologistas. A gente tem, claro, um foco maior em território indígena, né? Populações ribeirinhas e tudo mais. Isso é um projeto social que rola lá na minha residência, sabe? E muito, muito incrível, tô muito animado para ir para lá. Mas isso pode transpassar para isso que você acabou de falar, né, Gu? Às vezes nós precisamos de expedições de médicos especialistas pro norte e nordeste, pra gente, cara, mostrar... Às vezes tem um cara que tem uma catarata lá, cara, branca, assim, da cor dessa caneca aqui, ele nem sabia o que era catarata. Porque ele não tem acesso ao oftalmologista, ele não sabe nem o que é oftalmologista, entendeu? E é muito legal essa distribuição. O cara não enxerga nada. É o oculista? Então. E é legal isso, porque realmente, né, é uma forma da gente conseguir levar assistência com uma qualidade boa para pessoas. Eu acho que até um ponto que eu queria trazer sobre isso, né, como levar um bom atendimento de qualidade. A gente trabalhou junto muito tempo em telemedicina. E era legal, uma parada que me surpreendia muito era a capacidade que a gente tinha de colocar médicos interessados e bons para atender populações que não têm acesso a esse tipo de serviço, ainda que seja via telemedicina, porque dá para fazer. Também tema para um episódio inteiro. Mas dá para falar e tem um índice interessante que mede essa distribuição, que é o índice de distribuição capital interior, IDCI, e tem uns números bem interessantes. Por exemplo, eu peguei um dado que me chamou a atenção. Sergipe, por exemplo, o estado que tem um IDCI de 22,53. O que quer dizer isso? Quer dizer que na capital eu tenho 22,53 vezes mais médicos que no interior. Entendi. Isso é muito, muito grosseiro. E quando a gente está passando, como eu falei, né? A gente tem lugares com mais de 10 médicos por 1.000 habitantes. Roraima a gente tem 0,13. Eu falei 23 antes, mas 0,13 médicos por 1.000 habitantes. E a gente tem algumas capitais recordistas. Eu queria trazer esse dado para você entender que o Brasil é um país que, especialmente para a gente que mora em capital, eu moro no Rio de Janeiro,
Ian, Rio de Janeiro, Luigi aqui em São Paulo. A gente vê médico, a gente tem canal, a gente tem hospital, tem assistência, mas, é um país que essa não é a realidade para todo mundo. Você que tá aí assistindo no Nordeste, Norte do Brasil, sabe disso. E comenta aqui pra gente como que é essa realidade de médicos de assistência. Explica pra gente como é que, com certeza, é uma informação que nós médicos gostaríamos muito de saber e de dividir. E a gente tem algumas capitais recordistas, por exemplo, Vitória, né? 14,49 médicos por 1.000 habitantes. Isso supera muitos dados europeus de países de primeiro mundo. E Macapá fica na lanterna, por exemplo, com 2,2 médicos por 1.000 habitantes. Olha a necessidade. Então, assim, com muita oferta de médicos lá e com muita oferta de médicos aqui, com muita demanda de médicos lá, é realmente um país... Uma distribuição muito errática. Muito errática. Isso daqui, Abro, puxando uma margem, porque uma pergunta que a gente vê direto dos nossos alunos, ou quem tem, um filho adolescente entrando no ensino médio, vale a pena ainda fazer medicina? Tá abrindo 1 zilhão de faculdades, cara. A gente vai abraçar um pouco isso hoje, em outros episódios. Tem uma série de variáveis. A medicina não é a mesma do ponto de vista até financeiro, contratos, pejotização, enfim, que era 30 anos atrás, e ela vai ser diferente daqui a 20 anos. Isso é um fato. Só que, quando a gente olha para dados desses, olhando de uma forma positiva, poxa, então se eu sair um pouquinho de grandes centros, talvez eu tenha oportunidades melhores, talvez eu tenha um pouquinho menos de concorrência, posso escolher melhor meus horários, aonde que eu vou trabalhar. Isso é uma verdade. E não precisa ser um projeto talvez definitivo. A gente tem, quando a gente se forma, a possibilidade de participar de serviço militar. Diversas dessas instituições, principalmente Marinha e o Exército, vão ter... você pode ficar 3 meses numa região amazônica, numa região de fronteira, depende um pouquinho do movimento, da demanda, enfim, mas existem várias possibilidades financeiras e eu mesmo passei por essa experiência. Atualmente eu trabalho num hospital universitário, uma frente da UERJ, lá em Cabo Frio, cidade da região dos Lagos, parte turística aqui do Rio, e com a população brutalmente menor do que os grandes centros. Indo para lá, alguns anos atrás, fui em 2022, antes de eu pisar lá, eu já recebi 3 propostas de emprego. Então, olhando para essa distribuição, olha, o que você está disposto a fazer? E lógico, existe uma série de variáveis. Você está indo com família, você está indo com filho, você está indo sozinho? Não, e tem um ponto legal que você falou, é um cenário que eu não estou falando para a pessoa sair 1.000, 2.000, aliás, eu vim de uma cidade do interior de São Paulo chamada Franca, né? E eu não tô falando que eu preciso ir pra Franca, que fica 900 quilômetros do Rio de Janeiro. Se for para Cabo Frio, não é uma distância muito longa para você ter ofertas e conseguir trabalhar de uma maneira mais dinâmica, que seja mais rentável, com mais qualidade de vida e qualidade de trabalho. Com uma rede hospitalar boa, com faculdade de medicina, com especialistas, exames, recursos, cateterismo. Então, lógico, e não precisa que todas as cidades, todos os centros tenham na nossa organização do próprio SUS. A gente consegue centralizar em algumas regiões. As cidades vão polarizar, drenar para um centro um pouco maior, uma densidade tecnológica maior. Claro, isso faz parte, não precisa toda a cidade com 2.000 habitantes ter um centro cirúrgico complexo. A gente pode distribuir de uma forma equilibrada isso. Mas uma mensagem positiva, cara, vai ter espaço ainda por muito tempo, sobretudo se você estiver disposto a apresentar um diferencial, ou seja, se deslocando um pouquinho, pode ser alguns dias da semana. Eu vou um dia para Cabo Frio e volto, só um exemplo. Você pode ir um projeto, alguns anos, você pode ser a sua própria comunicação, é um diferencial, a relação médico-paciente é um diferencial, a especialização invariavelmente pode ser um diferencial também. Um outro episódio legal que é falar de habilidades médicos que vão para além do atendimento, né? Que, aliás, que bypassam não só o fato da análise clínica ali, né? Do raciocínio clínico, mas comunicação é um negócio muito legal, suspeitíssimo para falar. Cara, a gente cara, pode puxar um desses. Eu sou muito devoto a isso que você falou também, Anzinho, mas eu acho que mesmo assim, mesmo nos grandes centros, com muita saturação de médico, você ainda consegue se destacar. Se você quiser se destacar, se você quiser fazer uma boa pós-graduação, se você quiser fazer uma boa residência médica, conseguir o seu RQE e fazer uma medicina baseada em evidência, fazer uma medicina com uma boa relação médico-paciente, você cria... Sem charlatanismo, mas se você conseguir ser um excelente médico, você vai ter vínculo com o paciente e o seu consultório vai estar lotado, entendeu? Não é à toa que os médicos estão mais dentro das capitais. É porque tem mais gente nas capitais também. Logo, a quantidade de médico, de paciente para aquele médico também vai ser maior. Então, se você for diferente dos demais, se você fizer aquilo que é certo, se você tratar as pessoas como elas têm que ser tratadas, com uma boa relação médico-paciente, você vai se destacar, você vai bombar teu consultório e você vai ter tua grana. Para você que quer fazer medicina aqui, ou que tá fazendo medicina, você provavelmente já ouviu alguém falando que a medicina dos Estados Unidos é fantástica, da Europa é maravilhosa. Mas, gente, com esse tanto de médico no país, eu posso garantir
até pela minha experiência de fora, que formamos excelentes médicos. E a verdade, a gente sabe. Você não precisa ser um expoente técnico. Não precisa. A medicina está muito mais sobre tratar a outra pessoa de um jeito humano, sobre cuidar do outro, sobre estar disposto a ouvir. Eu gosto muito de falar que é a conversa entre dois especialistas. É o especialista no que está sentindo versus o especialista em organizar o que a pessoa está sentindo. É isso. Massa. Só isso. A gente só precisa organizar para conseguir orientar a pessoa. Gu, eu tive uma experiência muito foda durante minha graduação, que eu morei no sul da França, em Montpellier, um pedacinho. E na época eu achava que eu queria fazer neurocirurgia. E aí, eu tive a oportunidade de acompanhar um cara em Montpellier, que ele chama Hugues Dufaux. Ele é um cara muito brilhante, um neurocirurgião brilhante que fala que só opera pacientes acordados, a famosa Awake Neurosurgery, né? E aí, o cara, tipo assim, ele tem um tumor ali na área de Broca, naquela área eloquente da fala. E aí você não sabe diferenciar muito bem o que é um tecido doente de um tecido saudável. Ele vai literalmente... vai testando, o cara tá falando lá, acordado na cirurgia, ele vai falando, na hora que ele para de falar, ele fala, opa, essa é uma região que eu não posso mexer, entendeu? Essa é a famosa Awake Neurosurgery, que eles vão fazendo o que eles chamam de brain mapping. Eles vão mapeando o cérebro em vivo para saber aonde eles podem tocar. É muito pica. E o Hugues Dufaux, quando eu cheguei lá, ele falou assim, de onde você é? Eu falei, do Brasil. Ele, graças a Deus. Aí eu, por quê? Aí ele, eu amo os médicos brasileiros que vêm aqui estagiar. Vem nego do mundo inteiro estagiar com o cara. Nego do Japão. Quando eu tava lá, tinha eu e uma outra brasileira, tinha um maluco do Japão e um outro que eu não lembro de onde ele era. Ele falou que, assim, toda semana vem gente do mundo inteiro acompanhar ele, saca? E aí eu perguntei, mas por que o brasileiro? Ele falou, cara, o brasileiro, ele se adapta muito, muito bem a qualquer tipo de situação. Então, se você tem uma situação difícil, a gente vai dar um jeito, mano. A gente vive hoje uma medicina aqui que a gente dá um jeito em qualquer situação. Uma medicina bem resolutiva, né? Resolutiva, e a gente tem muita criatividade, Gu. Sim. O brasileiro tem muita criatividade, a gente tem uma capacidade muito importante em vários aspectos, não só da medicina, de sair de situações difíceis com pouco. Adaptação. Não, isso é legal. Você sabe que os Médecins Sans Frontières, Médicos Sem Fronteiras, uma das naturalidades que eles mais das nacionalidades que eles mais gostam, justamente são dos brasileiros. Porque a gente tem uma capacidade de adaptação e de uma elasticidade técnica muito boa. Muito boa. A gente aqui consegue dar um plantão no Albert Einstein, mas a gente também consegue dar um plantão, cara, numa UBS. Eu já dei plantão em UBS aqui em São Paulo, que você não tem noção, cara. Eu já dei plantão numa UBS que entrou um cachorro caramelo no meio da consulta e ele fez xixi na minha bolsa. Eu não tô de sacanagem, isso é uma história verdadeira. Eu estava em uma consulta, entrou um cachorro caramelo da rua, dentro do meu consultório. Você foi visitado por uma entidade superior. Por uma entidade superior. O cachorro caramelo, o maior símbolo do Brasil, eu acho. Muito mais do que Carnaval, Rio de Janeiro. É o cachorro caramelo. Enfim, voltando. E assim, eu consigo lidar muito bem com as duas situações. O UBS do cachorro caramelo e o Albert Einstein. Aí, porra, o que a gente quer mais? O Medicina Sem Fronteiras, ele quer isso mesmo. Essa a gente tem um grau de... né? uma versatilidade que só o Brazuca tem. Não adianta. Isso é brasileiro mesmo. E aí, você casa a medicina, que é uma coisa que muitas vezes a gente tem que improvisar, né, cara? Não improvisar sem evidência, tá? É diferente você saber improvisar sem evidência e improvisar com evidência. Você fala, cara, eu preciso aqui... sei lá, o paciente tá com uma síndrome de desconforto respiratório agudo grave. Eu sei que, cara, tá difícil aqui porque a UTI tá lotada. O que eu vou fazer? Cara, vou botar esse cara em decúbito ventral. Vou fazer uma posição prona nele, entendeu? A gente tem uma capacidade muito grande de sair de situações difíceis porque a gente é muito criativo. E a medicina, a gente precisa ser criativo. Porque a gente é exposto a situações difíceis o tempo inteiro, Exato, do ponto de vista até social, né? exatamente. Para o bem ou para o mal, pressões grandes, às vezes os mares mais revoltos podem fazer marinhas menores. E assim, eu não quero ser marinheiro, eu quero ser residente. Eu fazia plantão no hospital que teve algumas vezes que eu precisava ir almoçar escoltado. Porque tinha gente internado que, enfim... Sim, cara, é uma coisa bizarra. As coisas que a gente passa aqui, se a gente conta... Plantão de CTI que a gente tinha que sair escoltado. Se a gente conta isso aqui para outros médicos de outros países, tem coisa que eles não acreditam que a gente passa aqui. E às vezes, cara, nós somos... Às vezes não, eu tenho certeza que a grande maioria das vezes nós somos tão bem preparados quanto os outros médicos. Cara, a minha cunhada mora na Alemanha e ela passa por alguns problemas de saúde lá
que assim, ela vai no hospital da Alemanha e aí ela me conta o que os médicos falam, nossa, cara, não, mas peraí, não é bem assim, você poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. E tipo assim, eu tô falando, porra, do médico alemão. A Alemanha, cara, os caras fazem tudo de melhor, tecnologia, tudo, recursos, a os própria caras são população foda. é muito mais recurso pra ser cuidado no geral. E, pô, a gente aqui lá na UERJ, lá no fundão, a gente consegue que tem, porra, quantas greves você passou durante a sua graduação? Né, lá na UERJ, provavelmente muitas, né? Algumas. E aí, cara, você é um puta médico, eu colocaria minha família pra ser consultado com qualquer um de vocês, de verdade, né? Eu confio muito em vocês. Essa parada de que medicina fora do país é melhor do que a do Brasil, eu sou... Tem uma série de variáveis. A relação médico-paciente isso é cultural, até para além da medicina. Na Europa, às vezes, é algo muito mais frio, mais distante, né? Porque ela começa na relação humana. O médico é só um personagem que tá ali, né? O técnico que tá ali, mas ele tá na relação humana. Se tem uma relação mais calorosa, se é um país ou tal que tem uma cultura de mais envolvimento ali, isso faz muita diferença. O brasileiro é muito humano. E aqui é assim. Vai pro sul do país, onde às vezes as pessoas são mais fechadas, isso é diferente. Então, assim, o tratamento é muito diferente. Agora, voltando aqui para um tema que agora eu queria dizer que a gente não... Somos três médicos, mas eu queria muito que as nossas professoras estivessem aqui. Larissa, Betina e Fernandinha, respectivamente, cirurgiã vascular. Sim, a Betina pediatra. E a Fernanda R4, ela fez R4. Cara, ela acabou o R4. Ela é gineco, fez oncoginecologia. Brabíssima. Ela trabalha aqui no ICESP da USP. E é legal isso, porque agora a gente tá falando, somos 3 e 3. Isso é um reflexo da própria realidade médica no Brasil. Hoje, né, em 2010... eram 41% do corpo médico, da força de trabalho médico do país, era feminina. 41%. De 2010 para cá, a gente teve um aumento. Hoje, passaram a metade, então as mulheres estão dominando a medicina. Parabéns para elas. É isso. E são 50,9% mulheres hoje atuando. E a projeção é que para 2035 a gente tenha 56% de mulheres atuando. E hoje vi um breve comentário onde a gente se conheceu lá na Clínica de Família Maria Augusta Estrela, primeira mulher médica do Brasil. Imagina a quantidade de desafios que essa pessoa passou. Porque hoje, apesar desse dado que aponta numa direção muito feliz, ainda existem desafios imensos. A gente vai ver um retrato, provavelmente, das especialidades que não mostra o cenário ideal onde a gente gostaria de estar. Você tem aí algum dado sobre a participação de mulheres em especialidades? Porque eu sei que das 55 especialidades, 20, majoritariamente as especialidades clínicas, ou seja, as áreas cirúrgicas ainda continuam sendo um desafio para mulheres, que isso tem mudado. Um exemplo, a própria Lara e a própria Fernanda. Mas dermatologia continua sendo a especialidade. E aí você pode falar com propriedade também, por conta da DAI, né? São 80%, 80,6% dos dermatologistas, das dermatologistas no país são mulheres. E aí, cara, mas esse traz um ponto legal, né? Qual que vai ser o impacto de uma medicina majoritariamente feminina no mercado e na prática médica? Certamente isso vai envolver mudanças na forma de trabalhar, na dinâmica de trabalho, para conseguir mulheres, mães, enfim, né? Tudo isso muda um pouco a dinâmica de trabalho. E por que persiste? Aliás, persiste uma barreira em cargos de liderança e em áreas cirúrgicas? De remuneração em diversas frentes. Acho que vai merecer um podcast só para isso, e a gente só vai conseguir fazer isso com as meninas aqui, para fazer com mais qualidade. Betina, Fernanda, Lari. Cara, não adianta nós termos mais mulheres na medicina se os homens que estão na medicina não mudarem também a cabeça, né? Os homens, digo, que têm essa masculinidade extremamente tóxica de assédio moral, de achar que mulher não tá tão preparada, digamos assim, para especialidades que são historicamente mais dominadas pelos homens, como, por exemplo, ortopedia, urologia. Inclusive, fantásticas. Eu também conheço, exatamente. Então, é uma mudança demográfica que necessariamente é muito importante que os médicos, homens, comecem a mudar essa cabeça pequena deles, de que, cara, a gente tem que mudar... Deles nossa, né? Deles nossa. Exatamente, de todo mundo mesmo, de que a gente vai ter que dar um ambiente necessário para essas mulheres serem as médicas fantásticas que elas são, saca? Porque, assim, assédio, disparidade salarial, a dupla jornada que uma mulher pode... Porque, assim, a mulher, uma hora ou outra, ela pode querer ser mãe.
Não, e aqui a gente tá falando de 2 médicos cujas esposas são médicas também, né? Exatamente. Minha esposa é hematologista pediátrica e a do Daí tá no Ianzinho último tá ano no da último dermato. ano da dermatologia. Na UFRJ. Então, assim, A não Bia é... lá também, né? A Bia Bia do Fundão. do Fundão, da UFRJ. Cara, não é fácil ser mulher e ser médica ao mesmo tempo. Principalmente ser mãe, médica e mulher. Porque, assim... Principalmente se você tiver um companheiro bosta, ou que não divide bem os cenários, não se organiza bem, e se você não tiver um serviço que te acolhe. E a gente olha para vários dados do mercado de trabalho médico. E a pejotização? E o afastamento? E a licença maternidade? Isso tudo tem que estar no radar, tem que ser discutido. Justamente, eu acho que isso são desafios, né, para tornar a equidade, que inclusive é um dos princípios do SUS, presentes também no mercado médico. E aí, falando de especialidade, vaga de medicina crescendo, vaga de residência flat, não acompanha, né, o crescimento. É engraçado que tem excelentes gráficos, inclusive, nesse documento, um documento de mais de 400 páginas, que a gente tentou resumir de uma forma, assim, pequena, né, para trazer para vocês. Mas aí, em relação à especialidade, a gente tem uma saturação ou a gente tem outras oportunidades? Porque é legal a gente pensar sobre isso, né? Será que, cara, se não tem tanta vaga, existem vagas boas e que geram oportunidade de trabalho no mercado em crescente, como a gente tem? Hoje, 7 especialidades concentram 50,6% dos especialistas. Provavelmente, vocês chutariam boas especialidades. Estou falando de clínica médica, pediatria, cirurgia geral. Claro que isso também tem uma questão do acesso e do acesso direto, que a gente sabe que, eventualmente, a maioria vai passar por isso. Mas tem explosões aí de especialidades recentes que me chamam a atenção e que eu acho que são muito importantes para essa mudança que a gente tem também no próprio modelo, na própria curva demográfica que a gente tem do país como um todo. São medicina de família. Medicina de família teve um boom de 549%. Acredita? Muita coisa, né? Geriatria, com 378%. E medicina intensiva. Saindo pelo ladrão, esse walking velho que a gente vive. Brincadeira. E sabe o que é engraçado? Que medicina de família e comunidade em especial, ainda que seja uma área que explodiu, ainda é deficitário. Claro. Ainda é deficitário. A gente tem 3,3% dos especialistas são médicos de família. Eu apostaria em breve comentário. A melhor chance da gente melhorar consistentemente a saúde no Brasil é a saúde e a atenção básica. Não, e até a gente tem um reflexo no próprio Enamed que muda um pouco a abordagem de saúde coletiva para ampliar, justamente sendo saúde coletiva distribuída em três subtemas ali, né? Que é saúde coletiva, medicina de família e comunidade e saúde mental. Que justamente que a psiquiatria, inclusive, com 2,8% dos profissionais especialistas psiquiatras, também é uma área deficitária. E, cara, de onde vem isso? Primeiro que eu acho que isso responde a um modelo, a uma mudança demográfica que a gente tem no país. Saúde mental, desde a pandemia, principalmente, né? A gente vê um aumento gritante, não só na população em geral, especialmente na medicina. Médicos, estudantes de medicina são pessoas extremamente suscetíveis a desenvolver qualquer transtorno mental, ansiedade, depressão, majoritariamente. E medicina de família também, e psiquiatria, no caso de saúde mental, e a curva de demografia levando também geriatria, mostrando, né, que a população envelhecendo, geriatras, medicina intensiva, são áreas que naturalmente vão ganhar espaço. A população pediátrica reduzindo, quando a gente vai olhar uma análise demográfica, uma tendência, inclusive global, uma transição ali, isso vai refletir na medicina, claro que vai. E aí, algumas perguntas. A gente vê a superconcentração em grandes especialidades. Tem risco real de saturação em grandes centros? Eu imagino que sim. Por que áreas essenciais como medicina de família continuam com baixa adesão? Por que você acha que medicina de família continua com baixa adesão? Até porque a gente precisa falar que, dentre as áreas médicas, para o residente, medicina de família é uma maravilha, porque você consegue ganhar mais. Sim, tem um adicional de bolsa. Inclusive, se você já é uma bolsa maior, um estímulo, né, uma campanha para que a gente tenha ocupado esse espaço, porque é uma medicina, se bem feita, muito resolutiva. Resolve-se mais de 80% dos problemas de saúde. Hipertensão, diabetes, saúde mental, distúrbio de tireoide, dislipidemia, contracepção, orientação. A gente resolve muita coisa. A gente teve a felicidade de ver uma clínica funcionando muito bem, a população muito melhor tratada do que muito plano de saúde caro. Essa breve observação. Quando essa medicina é bem feita. Não, e abre espaço, inclusive, para telemedicina. Saúde de família e comunidade
medicina de família e comunidade e a telemedicina, eu acho que podem andar muito de mãos Com dadas. certeza. O acompanhamento do paciente, a própria visita domiciliar, tipo, com a telemedicina, eu já vi médicos de família usando para fazer, cara, me mostra a tua casa, me mostra como é que é. Então ajuda a É uma trazer democratização de dados. acesso. É uma democratização, porque é aquilo que a gente estava falando. Enquanto a gente não tem um movimento de distribuição dos nossos médicos de grandes centros para o interior e para regiões metropolitanas e para o interior do país, a telemedicina é uma ferramenta de mudança muito potente. Muito potente. Sim. Gu, posso trazer 2 exemplos muito legais? Claro. Lá em 2020, a gente estava, quando começou a pandemia, inclusive, a gente estava num grupo de telemedicina que a gente trabalhou junto também. Teve um projeto muito legal para a população indígena da região norte, não lembro exatamente, acho que era em mais de um estado, e tinha um técnico de enfermagem que multiplicava, fazia um ajuste cultural, de vocabulário e tal, para a gente identificar quais pacientes precisavam de exames mais complexos, precisavam de assistência maior. Isso não é novidade. Quando teve uma epidemia de ebola na África, foi tentado e foi visto uma resolutividade muito grande, potencializou-se muita coisa. Na pós-graduação de cuidados paliativos, a gente viu uma frente também de telemedicina, de telesaúde, porque era multiprofissional, mais rico ainda. E a gente, cara, às vezes um paciente muito debilitado, com uma dificuldade de deslocamento, a família com contexto financeiro e social delicado, a gente conseguiu ocupar essa frente. Então, para você que está assustado, apavorado, muito médico, muita vaga, a medicina vai acabar, olha a quantidade de coisa boa que tem. Algumas coisas não deixaram de existir, carreira militar, pós-graduação, mestrado, mas outras frentes que vão surgindo, outras frentes, a própria educação médica, que a gente cresceu muito nesse âmbito, a gente ter a educação continuada, a gente ter telesaúde, telemedicina, tem uma série de possibilidades. E quem você pensa que é para achar que eu queria que a medicina fosse a mesma sempre para mim, porque eu gosto, porque eu quero. O mundo não vai parar por você, não deve parar por você, e tem muitas coisas boas surgindo, novos problemas, novas soluções, novas oportunidades. Você não pode ter a cabeça de 50 anos atrás. E a atenção básica ela é tão importante, né? A medicina de família, de comunidade é tão importante, porque o próprio governo te dá um incentivo muito grande para você fazer, para você ser. Primeiro porque a maioria dos problemas são resolvidos com medicina primária, né? É a prevenção primária. Você não quer que a pessoa desenvolva aquela doença, né? Então, a bolsa de residência é muito maior. Você tem, inclusive, só lembrando, tem um incentivo. Se você se forma em médico de família e comunidade, você tem um bônus na sua prova de residência médica também, caso você queira. E se for fora de um grande centro, em zonas onde tem uma demanda maior, e até na região lá de Cabo Frio, por exemplo, que não é nem tão longe, 200 mil habitantes, você tem um adicional de uma bolsa que já é maior. O valor da bolsa da medicina de família ela é mais do que o dobro das outras residências. Fica a dica aí pra você. Um breve comentário. Tem uns 10k? Em torno de 10. Em torno de 10. O que é um desabafo. É lamentável o reajuste das bolsas de residência. Quando a gente compara nos anos 2000, o valor hoje em relação ao salário mínimo é uma coisa absurda. E o custo de vida em grandes centros é muito diferente, às vezes, de outras cidades. O cara que vai fazer medicina de família e comunidade em uma cidade do interior, o custo de vida dele é ridículo, né? Sim, e então, ele tem um adicional de mais 2 ou 3 mil reais, se não me engano. Então, ele consegue fazer um pé de meia fazendo residência ainda. Isso. Isso é um diferencial, é um estímulo muito bem-vindo, porque é uma campanha de saúde pública absurdamente efetiva, absolutamente interessante. Muito bom. Isso, inclusive, traz uma oportunidade que a gente tem também, tipo, essa dualidade, né, entre o público e o privado, né? Acho que tem uma coisa também que essa... Qual que é o papel, né? O papel que o SUS vem desempenhando ao longo dessa mudança demográfica que a gente tem visto. E é também é uma oportunidade interessante, porque até a realização de procedimentos, a gente tem... Pra vocês terem ideia, e a própria distribuição do médico, ela é sempre dual. 86% dos cirurgiões trabalham no público e no privado. Assim, e isso me traz a reflexão também que eu queria dividir com vocês, que é, cara, qual que é o papel do SUS nessa mudança médica? Né? Será que a gente precisa, será que é só o subsídio, só público que vai conseguir fazer essa mudança? Inclusive, qual que é o papel do SUS nessa própria mudança? O SUS e o privado, eles estão juntos, né? A gente tem hoje a complementaridade do SUS, Sim, né? Dos princípios para prova. Eu falei 86%, 72% de cirurgiões. E aí um outro exemplo que era dos 86%, o exemplo de cirurgia de hérnia. Tipo, 86% mais frequentes no setor privado, né? Então, isso assim, qual que é o tipo de incentivo que o SUS consegue fornecer para que o médico tenha mais interesse em trabalhar com isso? Né? São dados que, assim, fazem a gente refletir nesse papel. Remuneração,
ambiente de trabalho, tipo de contrato. A gente tem uma questão muito delicada de OS, golpe, fraude. O profissional não tem umas condições, e isso é importante se refletir, até uma cautela quando você vai consultar professores muito tradicionais, muito antigos, porque eles viveram uma outra medicina, uma outra realidade. Faz um exercício. Pega um professor, um camarada das antigas, mais de 30 anos formado, olha o portal de transparência e o salário desse cara. Luiz, tem um pessoal lá da UFRJ, a gente foi fazer esse exercício, olhar, uma galera ganhando 30k, 40 mil. Alguns deles nem cumprem nem metade da carga horária, breve desabafo também. Você vai olhar os contratos de hoje pra galera boa, com residência e mestrado. 2, 3, 20 horas substituto. Então, não necessariamente o mesmo jogo. Isso é muito triste do ponto de vista de SUS. Você pegar um profissional altamente resolutivo, que vai educar alunos, que vai multiplicar um cuidado de uma forma interessante. A própria cirurgia de hérnia, cara, dá para fazer ambulatorial. O custo que a gente reduz quando a gente investe em bons profissionais é uma coisa absurda. O custo e a resolutividade são muito interessantes de a gente trabalhar. Não, e aí fica também a pergunta, né? As parcerias público-privadas, como inclusive tem um projeto do governo, né? Onde a gente quer levar o SUS em parceria com instituições privadas para conseguir fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de serviço. Até aproveitando, né? Porque as escolas médicas também que estão crescendo adoidado, precisam de parcerias com hospitais para serem hospitais e escolas, e ajudarem especialmente na época do internato. Será que isso vai acontecer de fato? Será que é uma medida que vem para ficar? Será que é algo paliativo? Será que vem simplesmente nessa questão de transformação? Cara, isso já existe aqui, pelo menos aqui em São Paulo, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar no hospital do SUS, Hospital Municipal Brigadeiro. Todo paciente chegava com IAM, com supra de ST lá, a gente conseguia cateterismo para ele no Einstein, cara. Isso a gente levava o cara para fazer cateterismo no Einstein. E ele era do SUS, ele ia fazer o cateterismo e voltava, cara. Olha que coisa. Na BP, que também é um hospital de ponta daqui de São Paulo, a complementaridade do SUS, ela existe e ela vai continuar existindo. Isso não é privilégio, a gente está pagando, o SUS paga para aquele hospital privado para existir aquilo ali. Isso faz bastante sentido. Tem muita gente que numa visão, o SUS é público e deve ser, a gente deve lutar por ele não é de graça, ele é muito caro. Uma observação importante. Até para que nós profissionais tenhamos a boa formação e de distribuir adequadamente aqueles recursos. Observação. E de usar bem, né? Usar bem, sabedoria. Solicitação de exames, passar remédio, tudo isso tem que ser muito técnico, muito científico. O básico nem é tão difícil. Meu Deus, pelo menos 6 anos, dá pra você aprender o básico bem feito. Mas vamos lá, tem gente que não, tinha que ser tudo público e tal. Olha que curioso, eu tenho uma grande colega, ela é diretora lá do meu hospital, professora da UERJ, e eu falei, cara, a gente tem uma impressora gigante, o que essa impressora tá fazendo aqui? Ela, não, é porque ela não é nossa, é terceirizada. Eu, se terceirizaram a impressora, pô, que bobeira que é uma instituição tão grande. Ela, foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. As impressoras dão problema dia sim, dia não. Quando é sua, quando ela passou por licitação, para você consertar ou conseguir uma nova, e quando é terceirizada é muita empresa, então, assim, pessoal, não entendo de economia, não vou entrar em assuntos políticos, mas a gente acelerar, o que a gente consegue comer de fila com procedimento, cateterismo, marca-passo, cirurgia, exames, até de forma pontual, a nossa ressonância aqui do UP, da UFRJ, do Gafre, deu problema, pô, vamos fazer, a gente consegue fazer um hospital próximo e tal, para agilizar a vida do paciente. Então, pessoal, saúde pública, privada, o mais importante, as pessoas estão bem cuidadas, o que a gente consegue acelerar? A distribuição de tecnologias, de recursos, de profissionais, e hoje 30%, isso varia um pouquinho, 30% dos leitos do SUS, pacientes do SUS cuidados com recursos do SUS, se encontram em hospitais privados. Então, essa complementariedade existe, ela é absolutamente necessária, pelo menos nesse momento, para que a gente dê conta, e ainda assim a gente tem um déficit de internação, de procedimentos. Claro. Então, a gente entender com mais maturidade, em vez de entrar com o pé na porta, é um absurdo, ou tem que privatizar tudo mesmo, ou o SUS tem que acabar, ou tem que ser tudo SUS. Geralmente, a pessoa não está conhecendo uma série de variáveis num país muito complexo, que dentro de uma grande... A gente está aqui em São Paulo gravando hoje. Tem centenas de realidades diferentes de instituições, recursos, equipes, numa mesma cidade, no mesmo estado. E olha, eu acho que essa complementaridade vai ser cada vez mais importante, porque daqui a pouquinho, cara, muita gente não vai ter grana para pagar o plano de saúde. O plano de saúde tá ficando muito caro mesmo. E aí, qual que vai ser a solução? A solução, rapidinho, Ianzito,
Muita gente vai sair do plano de saúde. Ela vai ter que ficar no SUS, cara. E aí? O SUS vai ter que dar conta. Como é que vai ser? Não sei ainda. Mas a parte de complementaridade vai ter que existir para suprir essa necessidade das altas do plano de saúde. Claro. Porque o SUS vai abarrotar, cara. Cada vez mais vai abarrotar, principalmente da população idosa. Cara, se você chegar hoje, assim... Não, é assim, se você pegar, por exemplo, assim... eu vou fazer um plano de saúde pro meu avô. Boa sorte, irmão. Porque tem plano de saúde que fala assim, não vou te aceitar, não. Não, mas eu pago 7 pau por mês de plano de saúde. Não, eu não vou te aceitar, cara. Se você não consegue, você fala, não, eu quero pagar. O plano não te aceita, sacou? E quando te aceita, vai pagar 7, 8, 9. Imagina isso. Quem que tem 9 mil reais por mês pra pagar de plano de saúde, cara? A média de salário do brasileiro é um pouco mais de 2 salários mínimos. Então a gente tem que tirar contas e tal. E pra onde essa população vai? Pro SUS, bicho. O SUS é para todo mundo. Se você tem um plano de saúde muito bom, o SUS está tomando conta de você também. A parte de vacinação, epidemiologia, estatística, educação, formação de profissionais, a gente pode falar isso. Vigilância sanitária, distribuição de recursos. Você precisa do SUS. Você sofreu um acidente de trânsito, tu vai para onde? Você vai para o hospital público. Referência de trauma da tua cidade. Então, assim, que estupidez. Se você for chamado a SAMU, né? Se for chamado de SAMU, eles vão te levar pro hospital de trauma público, né? É isso. E que estupidez a gente achar que não precisa do SUS, que ele não deve funcionar, que isso não é problema meu. Com certeza. E lembrando que o SUS é para qualquer pessoa que está com o pé dentro do nosso território. Exato. Ou seja, se você acha que veio de outro país e não vai ter acesso, não tem sim. Tem sim. Que eu acho uma coisa errada. Breve comentário. Eu super apoio a universalidade. Mas, por exemplo, quando a gente vai para Portugal... Ele tá acompanhando a taxação do Trump, tá querendo devolver na mesma moeda, tá vendo? Trump, se você tiver assistindo você não quer saber nada de saúde, brincadeira. Pessoal, não, mas olha que curioso, a gente tem que se controlar pra falar merda. Eu cancelado no primeiro episódio. Mas olha só, quando a gente vai para Portugal e é atendido lá, o SUS paga uma parte, não sei se uma parte ou integral o nosso atendimento. Quando vem um paciente turista, principalmente europeu, americano, australiano, todos eles vão vir com seguro de saúde. Todos vão vir com seguro de saúde. Poxa, o nosso sistema de saúde não poderia... E outra, até de uma questão de equilíbrio. De equilíbrio. Quando vai ser atendido nos Estados Unidos. Tá maluco. Não é qualquer lugar, qualquer cenário, o custo que isso pode ter em diversos outros países. Então, de um sentido de equilíbrio, pra gente... E o Brasil recebe muito turista e muito turista de fora. Se tem seguro, se tem será que a gente não consegue dinamizar um pouco? Eu já atendi lá no Rocha Maia, um paciente, ele era de Israel, e ele foi mordido por um mico. Então, lá em casa. Então, pra quem não sabe, o Gu acabou de se mudar lá no Rio de Janeiro, cara, ele tá morando num apartamento onde aparecem uns 3, 4 macaquinhos por dia, cara. E eu mandei uma mensagem pro Gu e falei assim, cara, Gu, que privilégio isso, privilégio, eu adoro os macaquinhos, mas os bichos estão pegando tudo, pega comida, pega celular, pega relógio. Olha só, tava rolando aquela discussão 100 homens contra um gorila, o Gu tá apanhando 3 macaquinhos prego, tá? Só observação aí pra vocês. Levando uma porradaça deles, cara. Pô, muito da hora isso, cara, muito da hora. Eu também já cansei de atender, cara, paciente de fora. Pelo menos lá na residência de oftalmologia, vem muitas pessoas de países aqui próximos, Venezuela, Bolívia, pra operar catarata aqui no Brasil, cara. Vem operar catarata e depois, às vezes, eles até voltam pra população, pro país deles, tá? Mas alguns são imigrantes mesmo. Já atendi paciente francês, tem muito paciente também de Cabo Verde, vários pacientes ali do SUS que eu já tive a oportunidade de conversar. E, cara, posso falar uma coisa? Os caras são muito gratos, velho. Os caras são muito gratos. Olha que coisa massa que o Brasil faz pro mundo. Isso é muito massa. Eu conheço pessoas que têm familiares fora, que eles sempre têm viagem, vem de férias, né? Viagem anual, que vem pro Brasil pra sua família e fala, cara, eu deixo pra fazer tudo que eu preciso de medicina no Brasil. Exato. Porque é muito mais fácil, muito melhor. Vai um especialista na gringa. A gente não pode deixar de falar que o SUS é um modelo de sistema de saúde para todo mundo. Com suas limitações de implementação, em termos de assistência, cobertura, projeto, é muito interessante. A percepção de cuidado, o Gu falou a gente acha que a grama do vizinho é mais verde. Cara, tive a oportunidade de conhecer uma familiar da minha esposa que mora no Canadá. Ela falou, a saúde aqui tá horrível, tá tudo desorganizado. Eu já tive a oportunidade de visitar hospitais públicos que funcionam melhores do que o nosso hospital privado. Mas até hoje em dia, com a crescente informação do paciente, do leigo, eu queria tal exame, eu queria tal tratamento, eu queria tal especialista. Isso no Brasil é muito ruim, porque o generalista, o médico de família, por exemplo,
tem paciente que vai falar, não, mas eu queria falar com um cardiologista. Ah, mas eu queria falar... E aquele profissional é absurdamente qualificado para resolver todos os seus problemas, talvez te protegendo muito mais de iatrogenias, muito mais versado em prevenção quaternária. A gente vai soltando aqui no meio do podcast, galera, muito conteúdo para a prova também, objetivo de questão, tá? Vão ter alguns objetivos de preparação, mas nesse a gente já falou de universalidade, equidade, prevenção quaternária e... Quando você respira esse tipo de medicina, quando você está praticando isso no seu internato, na sua formação, cara, você come com muito mais facilidade uma parte da preparação para a prova. Seja um bom aluno, seja presente no seu curso, no seu estágio, Seja curioso, no né? seu plantão. E seja curioso. Seja Acho que a melhor habilidade do médico é ser curioso. Se encante com a nossa profissão, ela é incrível, maravilhosa. E eu até de propósito, Luiz, tipo, você tá falando, você tá desmotivado, acho que não é, tá de saco cheio. Faz uma semana e um dia de trabalho voluntário. Vai num projeto massa desse, muito legal, né? assim, aí você lembra, foi por isso É pra isso que eu tô aqui. Foi por isso. Arrepiei aqui agora, eu falei bonitão, Não, tá? É mesmo, tô emocionado aqui. E pessoal, eu vou chegando ao final aqui, né? A gente já vai caminhando pro final. Mas eu queria deixar uma provocação pra você, que é estudante, que é médico, que, cara, especialmente pro estudante, tá? Você já parou pra pensar sobre a realidade da medicina no país? Porque afinal, meu irmão, tu entrou nesse jogo. E se tu entrou nesse jogo é porque tu quer jogar. Então, é legal ver o documento, é legal ouvir, é legal buscar informação, porque você precisa estar ciente do que está acontecendo ao seu redor. Antes de eu pedir para vocês, né, cara, qual que é o conselho para os meus grandes amigos e professores aqui, que conselho vocês dão para os alunos que estão aí com esse cenário de medicina que está super transformador, né? A diferença, esse aumento de número de médicos, será que ele quer dizer mais acesso ou mais saturação? O que vocês têm aí? O que vocês acham como médicos? Qual conselho vocês dariam pro nosso público, a nossa audiência? Sabe quando um aluno passa no vestibular de medicina que ele posta a emblemática foto escrito MED e a legenda com certeza é amor que não se mede ou alguma coisa do tipo, né? Eu acho que cada vez mais a medicina vai caminhar para um ponto de só vai fazer medicina quem realmente ama a medicina. Porque a gente vai, eu acho que entrar em um mercado que vai ser bastante competitivo, principalmente pelo advento das mídias sociais. Então, quem tem facilidade de comunicação, ele vai se destacar muito. A medicina, ela vai exigir isso cada vez mais, habilidades de comunicação para as redes sociais e tudo mais, sabe? Mas eu sempre acho, cara, eu tenho certeza absoluta que se você fizer uma medicina de excelência, se você tiver uma relação médico-paciente boa, se você for um médico humano, se você tratar a pessoa de maneira integral, você vai criar vínculo e você vai ter seu paciente e você vai ter uma qualidade de vida boa. Independente desses números que a gente falou aqui hoje. Cara, se você pegar, por exemplo, dentistas, a parte de odontologia também tem muitos profissionais se formando. E tem dentistas excepcionais. Eu vou só no mesmo dentista sempre. Por quê? Porque eu gosto dele, porque eu criei um vínculo e eu indico ele. Então, pode saturar o que for. Se você for um excepcional médico, se você continuar com a valorização daqueles preceitos médicos lá que os médicos mais antigos tinham, de estudar e tratar bem, você vai ser um bom médico, cara, e você vai fazer diferença na vida das pessoas. E, de fato, você vai fazer uma medicina por amor. Agora, se a tua vontade vou fazer média aqui porque eu quero ganhar 15 pau por mês, vou ganhar 12 pau por mês, vou trabalhar pouco, irmão. Já foi essa época, Já foi essa época, de verdade, já foi essa época, tá? Realmente, antigamente, médico fazia medicina e, sim, era basicamente era direto, você ia ser rico, ponto, ia trabalhar. Agora, você pode ser rico, sim, mas o mar vai ficar mais turbulento, digamos assim. Então, repense bastante e saiba que você vai entrar numa profissão aonde você tem que ter muita responsabilidade. Ser médico tem que ter muita responsabilidade, né, cara? E eu acho que assim... Não é pra brincar. Não, e a medicina, ela ainda é uma profissão que traz segurança. Ela não vai te trazer esse status do médico que trazia, mas ainda é uma profissão que traz segurança. Só que tem um ponto. Fazer medicina não é só pra quem gosta, não. Porque gostar é pouco. Porque quem gosta, chega um momento que cansa. Você precisa estar disposta a trabalhar e estar acompanhando o paciente, porque não é simplesmente, eu fiz medicina, acho muito legal porque me dá dinheiro. Cara, cansa. E cansa rápido. Muito rápido. Eu tenho muitos amigos aí que se formaram há pouco tempo que estão assim, cara, eu não aguento mais, mano. Não aguento mais, tá muito difícil. Principalmente pelo aumento do número de médicos, aumento de judicialização médica e tudo mais. Cada vez mais a gente tá meio que
sendo, entre aspas, obrigado a fazer muitas vezes o que os pacientes pedem, porque a gente tá com medo, né, de ter um advogado ali na porta do hospital que pode te dar uma dor de cabeça danada. Então, doutor, pede uma ressonância do meu ombro aqui. Cara, pra quê? Eu tô com uma dor no ombro. Não tem necessidade. Pô, você não vai pedir minha ressonância? Pô, por quê, mano? O que você tá fazendo aqui? Eu tô com uma dor no ombro, você vai me passar só um anti-inflamatório? Eu quero uma ressonância. Pelo amor de Deus, para com isso. Aí o cara pega o celular, já bota pra gravar assim em cima da mesa. Cara, isso acontece, velho. A judicialização da medicina é uma coisa que acontece. Pronto, e aí a gente fica com medo. É claro que a gente fica com medo, porque é uma dor de cabeça danada, é um gasto de grana que a gente pode ter com coisas de direito, com advogados e tudo mais. Aí o que acontece? Vou pedir essa ressonância aqui logo. Toma aqui a ressonância, vai lá fazer. Pronto, me livrei do problema. Livrou mesmo? Ou você tá piorando um problema? Porque vai aumentar custo de saúde, vai aumentar custo de plano de saúde, vai aumentar gastos públicos desnecessários no sistema único de saúde. Então, a judicialização da medicina é uma coisa que vai surgir com o aumento de médicos, cara. Isso é uma realidade. Nos Estados Unidos, difícil. Nenhum médico trabalha sem plano. Aqui no Brasil ainda é muito pouco. Até em pontos que deveria se judicializar, acontece pouco. Um breve comentário. Vamos fazer um episódio só disso, né? Com certeza. Então a minha resposta é essa, Igor. Se você quer ser um bom médico, você ainda vai conseguir ser um bom médico e ser bem remunerado. E é você, Yazito. Eu acho que você tá errado, vai virar tudo robô nessa porra. Brincadeira, pessoal. Olha só, concordo muito com o que você falou em diferentes pontos. Eu acho que a gente não precisa ser genial, a gente precisa fazer o básico bem feito. E aqui vai ficar uma provocação. Quais são as 3 maiores causas de morte no mundo? Quais são as 2 doenças mais comuns na população adulta e idosa? Quais são os 5 tipos de câncer mais comuns? Se você não sabe responder perguntas básicas, talvez você não esteja jogando esse jogo bem. E isso tem uma parte... Vai dar resposta pra galera? Não. Boa. Eu quero que vocês fiquem incomodados com a ignorância. Brincadeira, pessoal. Por que eu estou fazendo essa provocação? A gente perdeu o hábito de fazer o básico bem feito. Tem um sensacionalismo em torno do fazer medicina. Pra gente, eu acho que é relativamente simples falar de ser apaixonado pela medicina, mas eu acho que dá pra você olhar até de falar. Eu tenho alguns colegas que olham, cara, é um trabalho, sem uma romantização, sem uma devoção muito grande, e que são funciona. Absolutamente realizados. E até um alinhamento de expectativas que é saudável. Até pra gente se proteger do ponto de vista, cara, tem que me organizar. A minha família também é importante, o meu autocuidado. O cenário agora é outro. Ou será que eu não devo investir um pouco também, além de ter a minha especialização? E se você olha com um pouco mais de sobriedade, a gente vai falar sobre isso com vocês. Mandem perguntas, mandem sugestões pra gente trocar esse tipo de ideia. Mas ainda dá pra você... Cara, você sendo um bom profissional, tem pouquíssima concorrência. Eu acredito muito nisso. Sabe por quê? Você tem que estudar. Você tem que ler. Eu não tô falando ler pra caramba, não. Ler 1 hora por dia. 4 dias da semana. Quantas pessoas fazem isso? Quantos médicos fazem isso? E o jaleco, de uma forma muito, muito patológica, virou um sinal de status e é um sinal de responsabilidade, de compromisso. Independente de você amar ou não, você pode odiar. Tem que fazer bem feito, irmão. E de uma forma muito positiva, com mais médicos e tal, a gente vai poder escolher os melhores. De, cara, quando você sai, eu vou comemorar um aniversário. Vou comemorar a minha residência que eu entrei. Vou comemorar que eu tô acabando um casamento, qualquer coisa. Você vai escolher um lugar legal para ir. Você vai despender recursos para isso. Tem gente disposta a buscar bons profissionais na rede privada. Os bons profissionais, bem formados na rede pública, vão aparecer oportunidades. Vai acontecer, cara. Uhum. Não é rápido, não é de uma hora para outra, não é no dia que você quer. E aí uma reflexão. Abaixa a tua bolinha. É difícil para todo mundo. Se você for muito bom, demora algum tempinho, demora alguns anos. A gente tem que suar a camisa. Você vai ter que dar plantão. Tu vai ter que acompanhar de noite. Vai ter que se mostrar mais presente, mais disponível em alguns momentos. O jogo é difícil. Não tem por que você achar que ele vai ser fácil para você. Mas dá pra jogar. Dá pra jogar. É absolutamente possível, com o pé no chão, com disciplina, com constância. E claro, gostando de fazer bem feito, o básico bem feito tem um valor gigante. Entender bem, entender com qualidade, entender com respeito, estudar um pouquinho. Aprende o básico bem feito, você resolve tanta coisa. Então, não é um bicho de 7 cabeças. O jogo vai mudar, faz parte. Se você for um bom jogador, se você tiver um pouco de leitura, você vai ter um lugar muito maravilhoso. E, cara, você vai ter uma boa condição. Vai viver uma vida confortável, vai conseguir ter seu lazer, vai ter um conforto, oportunidade para você, para sua família. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E para você que tá saindo aí da faculdade, médico recém-formado, você acha que o mercado tá cheio de oportunidade ou tá saturado? E para você que tá começando agora, você já pensou como é que você vai estar daqui 5 ou 10 anos? Que são reflexões muito importantes. E, óbvio, não deixe de mandar esse vídeo aqui também
teu amigo médico, médica, que ele quer entrar na faculdade de medicina, para ele pelo menos começar a refletir sobre essas ideias, esses números que fazem muita diferença e tem que ser discutido, não tem jeito. O documento da USP de 2025, dados de demografia médica, é um excelente material que está disponível na internet. A gente pode até deixar o link depois na descrição do vídeo, né? Para dividir com o pessoal. Cara, divide com aquele teu amigo, compartilha e espera a gente no próximo episódio, que eu tenho certeza que eu vou trazer muito mais coisas junto com os meus amigos Ian e Luigi. Foi um prazer estar aqui com vocês, a gente se vê.